Amado irmão, irmã, meu nome é Washington, eu sou membro da comunidade católica Bonerges e como membro da comunidade Bonerges, eu sou responsável pela fundação da comunidade. Darei hoje para você um grande testemunho, na realidade um depoimento das experiências no decorrer desses anos da fundação da comunidade Bonerges, desses 24 anos. A comunidade tem exercido seu apostolado. E dentro do apostolado do carisma, que é a recuperação e promoção humana nas áreas psíquicas e espirituais, nós temos toda a realidade dos sacramentais. Eu tive a graça, a oportunidade de poder participar de conferências, de estudos, de todo um processo, de formação acerca da demonologia, no qual eu participei de congressos, de todo o processo de formação, de compras de material em Roma, tradução desse material para a língua portuguesa, isso é 20 anos aí atrás, em contato com os grandes exorcistas a nível do Brasil, a nível também internacional. Tive essa oportunidade de estar dentro desses congressos no contexto da demonologia. E com isso eu fui aprendendo de uma forma particular com o exorcista de Roma, o padre Gabriel Amorti, emérito e também em memória já falecido. O Padre Amorti é uma grande personalidade. O Padre Amorti, ele conviveu com o Padre Pio, ele foi assistido pelo Padre Pio durante 26 anos e depois ele vai substituir o Padre Cândido, que era exorcista de Roma, a pedido do cardeal Ugo Poletti, ainda no pontificado do Papa João Paulo II. E o Padre Amorti ele deixou para nós uma riqueza muito grande, apesar ele tá substituindo o Padre Cândido, que se encontra hoje em processo de beatificação. E essa questão dos sacramentais foi com ele que a gente foi aprendendo. Lógico, tem os outros exorcistas, mas ele deu um enfoque, principalmente nesse livro aqui, Um Exorcista Conta-nos. Tudo bem? Ele está aqui de cabeça para baixo. Estou aqui apresentando esse livro. Ele vai falar dessa fenomenologia. Quando eu iniciei o vídeo, então você percebeu que eu comecei a mostrar aí para você um vídeo, umas medalhas de Nossa Senhora, no qual que eu te apresento. Aqui eu tenho uma medalha que foi produzida, essa medalha está aqui nas minhas mãos. Eu posso mostrar aqui para você, lógico que com a questão do vídeo, minha câmera não é uma câmera profissional, nós não temos uma precisão tão grande. A gente pode ver aqui o outro lado, aqui dessa medalha, tudo bem? Conforme eu posso aqui mostrar para você. E também eu tenho uma foto da medalha aí do lado. Essa medalha foi feita pela comunidade, o processo que eu mandei para fora para poder ser banhada, toda niquelada. E essa medalha, o que aconteceu com ela? Ela foi entronizada. Nós fizemos todo um trabalho. Isso eu não tenho bem precisão, mas eu creio que deve ter uns 18 anos, isso, 18 a 20 anos. E o local era o local de uma influência maléfica muito grande. Acontecia coisas muito sérias naquele local. E aí, essa medalha foi colocada nesse local. O que aconteceu? Com o passar do tempo, com o processo das orações, com o passar do tempo, essa medalha, ela rachou. É como se rasgasse ela. Se você estivesse aqui próximo de mim, você poderia ver. Mas a gente pode ver, eu posso passar o mouse, você vai perceber onde que eu estou passando o mouse, ela rachou. E ela foi empenando. Eu tenho uma outra também, em um outro local. Eu não posso revelar o nome do local por questão da ética do meu trabalho. Ela está oval. Se você olhar para essa medalha aqui, tentar colocar ela aqui na câmera, você vai perceber que ela está toda oval. Ela é reta, ela é plana. Ela também começou a rachar também. A gente pode ver a rachadura na câmera, apesar da luminosidade, desse detalhe e tudo. Então eu estou apresentando aqui para vocês a fenomenologia dos sacramentais. Conforme você pode ver, o outro lado da medalha, conforme eu estou apresentando aí nas fotos, para que você possa ter uma noção. Porque muitas pessoas têm dificuldade em acreditar na fenomenologia, na dimensão espiritual que envolve os sacramentais. Tudo bem? Então por isso que esse vídeo aqui é meu depoimento sobre a eficácia dos sacramentais. E depois eu apresentei também uma cruz, conforme você pode ver. Aqui tem uma foto da cruz, mas eu vou mostrar aqui a cruz para você. Ela está aqui nas minhas mãos. Se a imagem não ajuda tanto a câmera, mas a medalha, ela vai prensando ela vai ficando oval, ela vai estufando para fora até o ponto de sair da cruz.
lá de cá foi destruída, essa cruz aqui tem mais ou menos uns 20 anos. E fazendo uma faxina aqui esse ano, eu achei esse material e tive a inspiração de gravar esse vídeo. Mas essa medalha aqui, ela caiu, os pedaços dela, ela caiu para fora, lá no local onde essa cruz estava entronizada. Ela rompeu. E eu vou liberar aqui o vídeo que ele vai te ajudar a ter uma visão melhor. Presta bem atenção. Você vê que eu estou mostrando assim, um lado da medalha, como que a medalha ela vai estufando, né, para fora, como se fosse uma força, empurrasse ela de dentro para fora. E em muitas situações essas medalhas elas quebram, elas partem no meio. Eu tenho casos, eu não tenho aqui o material na mão, que isso coisa de 20 anos atrás, em situações graves, onde que a medalha derrete e cai a borra no chão. O interessante é que essa medalha, para poder se derreter, ela tem que chegar acima de 500 graus de temperatura. Pela lógica física, né, pela lógica racional, essa medalha ela teria que queimar primeiro a cruz para depois ela cair. E a cruz fica intacta e cai só a borra da medalha. Isso é para vocês poderem ver a eficácia dos sacramentais dentro do processo da cura e da libertação. Interessante que o Padre Amote, né, quando ele comenta sobre os sacramentais, mas deixa eu dar aqui uma noção genérica para você, né, que talvez a primeira vez está vendo esse vídeo, acerca dos sacramentais. Conforme vocês estão vendo, são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados e efeitos principalmente espirituais que se obtêm pela oração da igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem para receber o efeito principal dos sacramentos. E aqui está em verde, eu vou passar o mouse em cima, e são santificados as diversas circunstâncias da vida. E são santificados as diversas circunstâncias da vida. Então, o sacramental ele tem essa graça. Aqui eu estou mostrando para você, né, conforme o vídeo, a ação do sacramental. É lógico que o sacramental ele não é uma coisa mágica. Eu estou citando esse livro do Padre Amote, que o meu livro é da 3ª edição. Tudo bem? Aqui é a página 125. Eu grifei aqui esse um ponto assim alto que o Padre Amote fala do sacramental. É verdade que a ação dos sacramentais é tanto mais eficaz quanto maior for a fé. Sem ela, muitas vezes são ineficazes. Eu não posso falar para você que você vai colocar essa cruz, um exemplo, na sua casa e que lá exista, ou na sua empresa, principalmente, ou na fazenda, que exista uma negatividade, uma opressão maligna no grau elevado, que vai obter esse mesmo resultado, que a medalha vai rachar. Aconteceu, eu tenho que ir à prova, está aqui na minha mão. As provas, né, da medalha, da problemática todinha, as provas estão aqui. Isso depende da fé, porque às vezes as pessoas elas querem obter o resultado espiritual, mas sem fé. A fé significa um compromisso com a graça de Deus. Vamos ver aqui a definição de fé. A fé é a convicção firme, inabalável. Presta bem atenção na palavra. A fé é a convicção firme, inabalável que temos das coisas reveladas por Deus e proposta a crer pelo magistério infalível da igreja. Quer dizer, então se eu tenho uma convicção firme, inabalável, que temos das coisas reveladas por Deus, então eu vou obter o resultado do sacramental. Muitas pessoas duvidam. Por que elas não obedecem os mandamentos, as leis de Deus, os preceitos divinos? Porque elas não crêem. Então aí realmente o sacramental não tem esse ponto aí de ação. Então eu estou aqui nesse objetivo mostrando para você a necessidade que nós temos de investir nos sacramentais, na área de cura e libertação. Aqui eu trago aqui também uma outra mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz em Medjugorje. Tragam os objetos bentos com vocês, coloque-os em suas casas e restaure o uso da água benta. Protejam-se acima de tudo através dos objetos sagrados. Em 1985, queridos filhos, eu hoje os convido a colocar mais objetos bentos em suas casas e que cada pessoa traga objetos bentos sobre si. Que todas essas coisas sejam abençoadas. Vocês estarão revestidos de armadura contra Satanás e ele tentará menos vocês. Então a bem-aventurada Virgem Maria expõe para nós a necessidade, a ação dos sacramentais. Washington, você poderia dar algum testemunho? A medalha milagrosa, só para você ter uma noção, o Papa Pio IX, né, que vai reconhecer o dogma da Imaculada Conceição em 1854, uma das coisas que vai ajudar ele
foram 1854 anos de briga dentro da igreja, né, em relação ao dogma da Imaculada Conceição. Em 1830 Nossa Senhora vai aparecer na Rio Park, né, na França, Catarina Labouré, e ela vai falar da medalha milagrosa, como cunhar a medalha, e começa toda a fenomenologia, por isso tem o nome da medalha milagrosa. É um grande sacramental, a medalha milagrosa. Então, graças à fenomenologia, os milagres, prodígios produzidos por essa medalha milagrosa, Pio IX vai também, isso vai ajudar o Pio IX no discernimento do dogma da Imaculada Conceição. E o Padre Amorte também vai tratar nesse livro também desse assunto. Só para você ter uma noção, aqui eu fiz algumas anotações, são tantos testemunhos, e aqui eu quero falar, exemplo, eu sou testemunha, é um depoimento que eu estou dando, que eu dou. Eu visitei uma fazenda, não foi na nossa região aqui do norte de Minas, no Brasil. Eu estava vindo de uma missão e visitei uma fazenda. E nessa fazenda corria um rio que pegava várias fazendas, né? Esse rio passava em várias fazendas. E esse rio, quando chegou na fazenda, ele secou. A causa que foi diagnosticada é o seguinte: a fazenda foi dividida, as partes, uma das herdeiras comprou as partes dos irmãos, ela pagou justamente. Mas a mãe dela não queria que ela comprasse a parte dos irmãos, não queria que ela tivesse parte. É uma briga de família, um problema muito sério. Mas a mãe era uma mulher também muito potencializada na mágoa, no ressentimento, no ódio e nas potências do mal. Então, quando o rio passava nas fazendas, quando o rio chegava nessa fazenda, depois que ela fez essa negociação, o rio, a água, no limite da fazenda, na cerca, a água entrava no chão. Ela não corria para dentro da fazenda. Depois com essa negociação. Esse rio, né, essa água que corria, foi dela que os avós, os pais, todo mundo vivia dessa água. E quando eu cheguei nesse local, tinha algumas medalhas de São Bento produzidas pela comunidade, eu já carregava medalhas exorcizadas. Eu cheguei nesse local, vi com os meus próprios olhos o fenômeno, e aí eu fui colocando a medalha no limite e fui caminhando o rio acima, jogando a medalha no rio e fui rezando o ofício da cruz, meditando com as medalhas de São Bento. Isso, eu devo ter andado aproximadamente 1 quilômetro para cima do rio, dentro do mato. No mato você anda mais lento. Quando eu retornei, a água já estava correndo para dentro da fazenda. E aqui, como exemplo dessa fazenda, também poços artesianos, lugares que secou os poços, cisternas, introduzi a medalha dentro do lugar, rezei ali com a família, com um grupo de pessoas, a água voltou. Tudo bem? Então, são testemunhos e depoimentos que eu posso colocar para você. Meu segundo depoimento aqui também é sobre uma vaca que estava morrendo. Eu não estive presente, mas a pessoa tinha a medalha da comunidade. Ela me ligou, os veterinários mandou sacrificar a vaca. E eu pedi a ela que eu pegasse um cordão, amarrasse e pendurasse lá na vaca, né? Tentasse colocar-se perto do pescoço da vaca. E eles colocaram e pedi que as pedissem água benta e rezasse o ofício da Santa Cruz e clamasse, se entendeu, os méritos infinitos da cruz de Cristo. E pegasse, né, pedisse água benta também, eu pedi a eles. Assim eles fizeram, a vaca voltou ao normal. Também um cavalo na mesma situação. Uma pessoa chegou, visitou o cavalo na baia, o cavalo começou a contorcer, começou a debater e começou, né, se lançar dentro lá da baia, onde que ele se encontrava. Aí eles colocaram a medalha na baia, pediu água, rezou o ofício da cruz, pediu intercessão de São Bento. E o mal desapareceu. Nesse sentido. Testemunho já dei aqui, da vaca, do cavalo. Esse quarto testemunho aqui seria a cisterna, poço artesiano. Acho que eu já comentei dentro da minha colocação, fiz as anotações para mim não ficar muito perdido. Outro testemunho que eu tenho a dar sobre uma pessoa, né, que ele teve uma bactéria. Isso foi em São Paulo. E essa bactéria levou essa pessoa foi internado e entrou em coma. Veio drogas dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo. Por fim, não resolveu. Os médicos, os órgãos foram parando. Os médicos pediram para desligar o equipamento. A família entrou em contato comigo. E eu falei para eles: vocês têm essa cruz aí da comunidade Bonetes, né? Eles sempre me visitaram nos apostolados que eu desenvolvo em São Paulo. Pega a cruz, além da medalha de São Bento, tem todo o exorcismo, o breve Santo Antônio, o ex-nem com cruz, a madeira de cedro. E ela foi exorcizada corretamente, então você vai introduzir essa cruz lá debaixo lá do colchão. E assim eles fizeram e começaram a família a rezar o texto de São Bento, o ofício da cruz, interceder. Passado mais ou menos uma semana, a pessoa voltou ao normal, sem nenhuma explicação racional, é lógico, né? Nós temos uma explicação porque teve uma intervenção do sacramental. Os médicos não soube administrar aquela situação, por fim essa pessoa se encontra curada, trabalhando.
E assim como essa pessoa, várias pessoas com problemas de insônias, psiquiátricos, perturbações para dormir, vários tipos de patologia, ao trazer a cruz debaixo do travesseiro e rezar o ofício da cruz, meditar, rezar a Passe Domini, a coroa em honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. Esse vídeo vai ser hospedado nas redes sociais da comunidade. Eu vou deixar os links, porque nós temos um canal, A Força de Deus em Suas Mãos, um canal no YouTube, que lá eu explico detalhadamente sobre a cruz, porque é madeira de cedro. Eu vou explicar sobre a medalha São Bento, sobre as orações pirografadas. Então lá tem vários vídeos onde eu vou estar dando essas formações, dando as fundamentalizações. Então nós temos pessoas curadas de diversos males espiritual por meio desses sacramentais, produzidos pela comunidade Boanerges. Deixa eu ver. Nós temos pessoas com problemas psiquiátricos graves, sobre medicações pesadas. Tudo bem que ao introduzir a cruz debaixo do travesseiro e botar o terço, porque nós temos um terço que ele traz em si a cruz São Bento, né, que eu tenho aqui, vem nesse saquinho esse terço, e ele contém as contas curtidas no óleo exorcizado, traz a medalha milagrosa de Nossa Senhora e traz a cruz exorcista de São Bento. Então existe a bênção, né, da medalha de São Bento, a bênção da cruz, a bênção da medalha e a bênção do terço. Então são três grandes sacramentais que você tem aqui, a cruz exorcista, a medalha e o terço. Então o que acontece? A pessoa vai e põe no pescoço. E começou a rezar, e pôs no pescoço, a família rezando, e a cruz debaixo do travesseiro. Aquele problema grave desapareceu. Assim nós temos vários testemunhos de irmãos que não conseguia rezar o terço, não conseguia perseverar com o terço, rezando com esse terço, receberam libertações. Recentemente uma amiga me encontrou, falou que ela estava com um terço que ela carregava, que ela rezava, que era um terço que pertenceu à mãe dela. E aí alguém pediu a ela que rezasse, pediu intercessão a ela, e ela foi interceder por essa pessoa, para mais uma outra pessoa, o terço dela quebrou em quarta parte. De acordo com o grau de negatividade, o terço ele quebra. Muitas pessoas quebram, mas os terços quebram. Quando você usar esse terço aqui, ele não vai quebrar. Com o tempo, vai ter o desgaste do cordão devido ao manuseio. Aí você envia para a comunidade e nós refazemos. Lógico que a gente vai te cobrar aí um valor para refazer toda a amarração do terço. Então esse terço tem uma eficácia extraordinária e as pessoas falam que elas sentem um gosto. Tem pessoas que assim, eu tenho vários terços importados, mas nesse terço eu rezo, eu tenho mais disposição. E nós temos um vídeo também no nosso canal do YouTube, o testemunho da Vanessa Rosa, falando da experiência que ela teve, no início da Covid com esse processo dos terços da comunidade. Então eu estou colocando aqui para vocês alguns testemunhos, que eu pude ver em várias fazendas, animais morrendo e colocando-se a medalha milagrosa nos cuchos e ser revestidos, plantações com pragas, colocando as cruzes em lugares, a ser revestida a questão das pragas, morte de animais, fenômenos de objetos movimentar nas casas mais conhecida popularmente, casa mal assombrada, a entronização da cruz. A entronização da cruz, aqui eu tenho os modelos, conforme eu estou te mostrando, o modelo maior, esse modelo menor. A entronização dessa cruz mesmo, exemplo, nas empresas, o desenrolar das empresas, vários problemas na relação humana das empresas, das pessoas, as amarrações, empresas que tinham um nível de venda, vendiam muito, e de uma hora para outra essas empresas param de vender devido às contaminações, às invejas, às projeções. Nesse contexto, aqui nós temos o crucifixo, que é introduzido nas cabeceiras das camas, são colocados, quantas pessoas libertam em outros lugares específicos. Então esses sacramentais, existem vídeos dentro desse canal A Força de Deus em Suas Mãos, no qual eu vou disponibilizar aí o link para que você possa também acessar. Esse é o canal do YouTube. Então você vai ver lá os depoimentos, as explicações acerca dos sacramentais. Esse meu vídeo aqui é um vídeo que o objetivo dele é mostrar a eficácia dos sacramentais, a fenomenologia dos sacramentais. Mas a origem desse mal vem do quê? A origem desse mal vem do paganismo. O paganismo, tudo bem? O quinto pecado capital é a inveja, o paganismo. Pela inveja, Jesus Cristo ele morre. Ele é vítima desse processo pela inveja do diabo. 1 Sabedoria 2, 23 e 24, a morte entra na história da humanidade. Então, quando você convive com pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, vizinhos, colegas de trabalho, de acordo com o nível do paganismo dessas pessoas e o comprometimento delas dentro do contexto pagão,
nós vamos ter todas essas influências maléficas, diabólicas, demoníacas, que atingem as pessoas, a saúde, que atingem os relacionamentos, os casamentos, que atingem, na realidade, as empresas, os negócios, os empreendimentos. Então, o objetivo dos sacramentais é o quê? É enfraquecer essa ação maligna, essa ação demoníaca. Aqui nós temos aqui o catecismo, que vai também nos trazer esse ponto aqui, ó. A liturgia dos sacramentos e dos sacramentais permite que a graça divina que promana do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual recebem a sua eficácia todos os sacramentos e sacramentais, santifique todos os acontecimentos da vida dos fiéis que os recebem com a devida disposição, de tal forma que todo uso honesto de coisas materiais possam ser dirigidos à santificação do homem e ao louvor a Deus. Então, aqui eu passo no mouse, santifique todos os acontecimentos da vida dos fiéis e os recebe com devida disposição e também todo uso honesto. Isso é um ponto assim que a gente tem que levar a sério, porque às vezes a pessoa ela quer obter esses resultados, mas falta aí a honestidade intelectual, a honestidade para buscar a verdade. Então, querido irmão ou irmã, o objetivo desse vídeo aqui é compartilhar com você essa breve informação sobre a fenomenologia produzida pelos sacramentais. Tudo bem? Os sacramentais. E são graças particulares, conforme você pode ver. Aqui essa medalha, no qual ela traz aqui todo esse processo, conforme eu tenho mostrado, e também a questão da cruz. Então, compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que elas possam ter ciência, que aqui eu estou mostrando a fenomenologia, estou mostrando aqui o sacramental em operação. O que aconteceu com esse sacramental? Então, na negatividade, as cargas veio sobre esse sacramental. Lógico que aqui foi um lugar de um nível de negatividade altíssimo. São inúmeros os testemunhos. No decorrer do tempo, vários irmãos vão estar dando depoimentos sobre o uso dos sacramentais. No mais, eu agradeço a atenção e a sua generosidade em ter chegado até o final desse vídeo. Que Deus abençoe e santifique vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.